Então vamos lá continuar nosso curso. O professor deixou uns exercícios aí de, de acordo, né, do cargo, da função e do comando. Foi porque o professor teve que ganhar um dia, né? Eu tive que passar um dia sem gravar aula, aquela eu já tinha gravado, só que eu não tinha postado no curso, que era justamente para mim ganhar um tempinho, porque o professor está elaborando o simulado de vocês, entendeu? Aí para não perder o dia, porque todo dia eu posto aula, né, para vocês, para não perder um dia, para ninguém reclamar, né? Porque eu tenho um contrato com vocês, né? A gente tem que cumprir, né? E inclusive a gente não pode deixar de estar dando aula, porque como saiu hoje a notícia, né? O concurso está em cima aí, vai sair lá para janeiro. Eu tenho certeza que em dezembro não sai edital, vai sair para janeiro ou fevereiro e vai ser em torno de 5 mil vagas. Já foi confirmado 4.200, mas creio eu que vão chamar uns 5 mil. Então já foi confirmado. Quem quiser ver, vai lá na página Concurso PMC Dicas e Questões. Que foi confirmado o concurso. O secretário de Segurança Pública, Dalci Teixeira, já confirmou o concurso para o ano que vem. Cerca de 1.400 homens vão ser chamados ano que vem. No ano que vem mais 1.400, depois mais 1.400. Então é bastante vaga e a sua já está garantida. Então a gente vai falar das situações especiais, continuando meu compromisso. O professor fez um compromisso com vocês de não passar nenhum dia sem postar aula, então eu deixei aqueles exercícios para cumprir com o compromisso. Então, continuando nossas aulas aqui, a gente vai ver um assunto, pessoal, que sempre cai em prova e que eu creio que é um assunto muito complicado, porque aqui a gente tem várias ocasiões, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com as situações especiais. Então a gente tem a agregação, reversão, o excedente e o ausente, certo? Começando lá do nosso artigo 172, certo? Então aqui é mais tem que ser mais dada atenção é a agregação, pessoal, porque a agregação sempre cai em prova. E a agregação, né, eu costumo de chamar ela aqui de quebra-cabeça. Por quê? Porque além dela sempre cair em prova, tem muitas situações que o militar vai ser agregado, certo? A gente tem que atentar muito para a agregação e prestar atenção nos detalhes. Então, começando aqui pela agregação, pessoal, primeiro, vamos devagar aqui que é para a gente não ter problema. Professor, o que é agregação? O que é o militar agregado? Que situação é essa? Eu não sei nem para onde é que vai, não sei o que é um militar agregado. Primeiro, o militar agregado ele não deixa de ser um militar ativo, ele ainda é ativo, certo? O agregado ele é ativo, certo? Só que ao ser ativo ele não ocupa cargo na escala hierárquica, ele não ocupa cargo na corporação, ou seja, de acordo com a lei, ele não ocupa vaga na escala hierárquica, certo? Ele não deixa de ser ativo, só que ele não ocupa vaga, ele não está trabalhando na atividade fim da corporação. Um exemplo, eu estou à disposição de uma secretaria de saúde de um determinado município. Então, nesse caso, eu tomei posse em um cargo de função pública civil temporária, certo? Então, eu tenho que ser agregado. Eu posso ficar até 2 anos nesse cargo, certo? Então, aí já é um motivo de agregação. Outro exemplo, eu fui considerado oficialmente extraviado. Tenho que ser agregado. Eu sou militar desertor, tem que ser agregado. Então, tem várias causas que vai gerar a agregação do militar. Só que a gente tem que lembrar, o militar agregado ele continua ativo, só que ele não ocupa vaga na escala hierárquica, ou seja, ele não ocupa nem o seu cargo na escala hierárquica, ele não tem número lá, certo? Ele fica sem número na escala hierárquica. Professor, quais são os outros casos que o militar é agregado? Professor, o que o pessoal costuma mais me perguntar. Professor, o agregado, ele recebe remuneração? Ele tem algum prejuízo na remuneração? Depende. Vamos dar um exemplo. Eu tirei minha LTIP, certo? Licença para tratar de interesse particular, eu tenho que ser agregado. Só que eu não sou agregado assim que eu tiro minha LTIP, não. Tem que ultrapassar 6 meses contínuos. Aí sim eu sou agregado, certo? Depois que ultrapassar 6 meses de LTIP, aí ser agregado. Então tirei minha LTIP, fiquei agregado. Então, é claro que eu não vou ter direito à remuneração, né? Na LTIP eu não recebo. Inclusive eu nem posso ser promovido, certo? Aqui já um exemplo, eu estou à disposição de uma secretaria de saúde, né? Eu tomei posse em um cargo civil temporário, então eu estou recebendo normalmente.
eu sou desertor, sou extraviado, não estou recebendo. Então, nesses casos você não recebe sua remuneração, vai depender do caso. Não dá para você falar, todo agregado recebe, todo agregado não recebe. Vai ter que prestar atenção em cada caso, certo? Professor, e o agregado ele está trabalhando, ele está de serviço? Pessoal, se eu estou de LTIP, licença para tratar de interesse particular, eu estou trabalhando? Estou não. Eu tirei uma licença em que eu não preciso esclarecer para que eu quero ela, basta eu preencher os requisitos, der mais de 10 anos de serviço e não estou trabalhando, certo? Então vocês têm que ver cada caso para ver quando é que essa agregação você vai estar trabalhando ou não, vai estar recebendo remuneração. E eu posso ser promovido estando agregado? Também vai depender, pessoal. Se eu tiver à disposição de uma secretaria de saúde, né, eu tomei posse nesse cargo ou função pública civil temporária, é temporário, pessoal. Cuidado para não confundir quando você toma posse de um cargo público permanente, certo? Você vai perder seu posto, sua patente. Quando eu estou em posse de um cargo, uma função pública civil temporária, certo? Eu posso ser promovido. Posso ser promovido por antiguidade. Estou de LTIP, posso ser promovido? Não. Eu não tenho prejuízo imediato quando eu tiro minha LTIP. Se eu sou desertor, eu posso ser promovido? Não. Então, é como eu disse, vai depender muito do caso, pessoal. A agregação, ela é um capítulo, né? Ela é uma parte da legislação que ela tem que ser estudada com calma, certo? O que mais, professor? A gente já falou que ele sempre vai ser um militar ativo. E eu tenho certeza que vocês lembram na nossa aula do Código Disciplinar, no nosso artigo 2º, né, se eu não me engano. Lá fala o quê? Que quem está sujeito ao Código Disciplinar é o militar ativo e o militar da reserva remunerada. Se o agregado é ativo, professor, então com certeza ele está sujeito ao Código Disciplinar. Ele responde na esfera administrativa. Responde, pessoal. Então, o militar agregado, certo? Mesmo estando agregado, ele não ocupa vaga na escala hierárquica, ele não tem número. Ele, mesmo ele estando agregado, ele fica sujeito às obrigações disciplinares, pessoal. Ele responde ao Código Disciplinar. Lembrem disso, para efeito de prova, certo? Então, essas são algumas das informações que a gente tem que saber da agregação. Já já eu vou passar o artigo, certo? Que é para a gente poder entender mais um pouquinho. E o que é a reversão, professor? A reversão é justamente um exemplo. Eu tô de LTIP, certo? Aí resolvo voltar, né? Eu tô há 6 meses contínuo de LTIP, foi agregado e de uma hora para outra eu resolvo voltar, né? Pro serviço. Então eu vou ser revertido daquela agregação. Então reversão, pessoal, é o ato que o militar está agregado, aí ele retorna ao seu quadro, certo? Vai ser cessado o motivo que deu causa à agregação e ele vai ser reconduzido ao seu quadro. Então a reversão é isso. Eu tô à disposição de uma secretaria e aí volto, certo, ao serviço militar. Então estava agregado, eu vou ser revertido para o meu quadro de qualificação. Então lembrem disso, que a reversão é quando tiver cessado o motivo da agregação, você volta ao seu quadro, certo? Isso é a reversão. Professor, a reversão é ato de que autoridade? Eu costumo dizer em sala de aula que a reversão ela é ato do comandante geral e do governador do estado. Professor, eu ouvi falar que a reversão, certo, ela é ato do comandante geral. Professor, o senhor está errando aí, depende. A gente não tem só um motivo de reversão, a gente tem 2 motivos de reversão. Se vocês lerem o artigo 174, vai ter 2 casos de reversão. A reversão, pessoal, é o ato, né, que o militar agregado ou inativado retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo. Se eu fui agregado e eu voltar ao meu quadro de qualificação, isso vai ser a reversão. Vai ser reversão. Se eu sou da reserva remunerada e sou convocado para o serviço ativo, também é reversão. Aí tem que tomar cuidado de quem é o ato. A reversão, em regra geral, é do comandante geral. O comandante geral, ele que efetiva o ato de reversão, certo? Tem que ser publicado até 10 dias no boletim interno da corporação. Então, a reversão do militar agregado, certo? Que retorna ao quadro dele é ato do comandante geral. Já, pessoal, a reversão do militar que está na reserva remunerada e volta ao serviço ativo, ele é convocado, a gente já estudou sobre a convocação,
pode acontecer para se aproveitar os seus conhecimentos técnicos e especializados, né? Estado de sítio, estado de calamidade pública. Então, ele pode ser revertido, certo? E quem é que faz essa reversão do militar inativo para voltar para ativa? Essa reversão, pessoal, do militar que está na inatividade, na reserva remunerada, que volta ao serviço ativo temporário, né? Não é para sempre. Isso é ato, pessoal, do governador do estado, certo? Aí se eu falar assim, na questão a reversão do militar da reserva remunerada para o serviço ativo temporário é ato de competência do governador do estado ou de autoridade por ele designada. Aí tu ia marcar o que? Certo ou errado? Ia marcar certo, pessoal. A reversão do militar inativo para o serviço ativo, cuidado, só o da reserva remunerada pode ser designado ao serviço ativo. O reformado não pode mais ser convocado, tanto que ele não está nem... O militar reformado não responde nem ao código disciplinar, certo? Então, a reversão é ato do governador do estado, só que o governador do estado ele pode designar uma autoridade para fazer esse serviço de reversão para ele. Então, a reversão é ato do governador do estado ou de autoridade por ele designada. Lembrem disso, certo? Então, é importante isso aqui para efeito de prova. Então, isso aqui é a reversão, certo? O excedente, pessoal, o excedente eu vou explicar, mas vocês não vão entender muito bem. Vocês vão explicar quando eu botar o nosso quadro, certo? O excedente, pessoal, é uma situação no qual o militar ele ultrapassa o efetivo fixado em lei, certo? Tem um efetivo previsto de 200 homens, só que na verdade tem 210. Então esses 10 que ficaram em excesso, eles vão ser os excedentes, certo? Os que sobram, se eles ultrapassarem o efetivo que vai ser fixado por lei. Então é mais ou menos isso. O excedente a gente vai ver mais detalhadamente, certo? O ausente, pessoal, é aquele militar que ele deixou de comparecer à sua organização militar por mais de 24 horas. Também é chamado período de graça. Então, o período de graça, né, é o período que ele se torna ausente, né? Depois que se torna ausente até o período de ser desertor ou desaparecido é aquele períodozinho de graça. Então, pessoal, militar ausente, cuidado para não confundir o ausente com o desaparecido, certo? Com o desertor, que confunde muito, a gente vai ver mais na frente. Mas o militar ausente, pessoal, é aquele militar que passa mais de 24 horas sem comparecer, certo? 24 horas sem aparecer, né? Sem deixar de comparecer na sua organização militar estadual, sem comunicar o motivo. Então ele é o ausente, certo? Aí, para efeito de prova, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque na prova ele pode botar assim, ó, é considerado ausente um militar que em até 24 horas deixe de comparecer à sua organização. Ele botar até 24 horas, está errado, pessoal. Tem que ser, ó, mais... Perdão. Tem que ser, pessoal, mais de 24 horas, certo? O ausente é o militar que passa mais de 24 horas sem comparecer, né, na sua organização militar, ou então ele até apareceu. Só que lá no serviço que ele estava tirando, ele se ausentou, certo? Sem licença, sem falar nada. Simplesmente ele sumiu, certo? Do local onde ele deve permanecer, então ele é considerado ausente. Se passar mais de 24 horas sem comparecer, ou então comparecer e sair sem informar ninguém, sem tirar licença. Então cuidado, não é até 24 horas o ausente, é mais de 24 horas. Isso faz muita gente ficar reprovado no concurso um dia porque não presta atenção nesses detalhes. Então vamos para a letra da lei. O professor está falando baixo porque o professor está com um problema de garganta, certo? Mas só nessa aula mesmo, nas próximas aulas eu vou melhorar um pouquinho, certo? Que o professor está muito doente. Vamos lá, artigo 172. O professor está meio sem gás, né, para dar aula, mas é porque eu estou muito doente, mas vamos lá. E é claro, eu estou fazendo o simulado de vocês, certo? Vão estudando aí que vai ser o nosso simulado. É muito importante que vocês estudem, certo? Vai ser muito bom. É claro que vocês do curso vão tirar entre os primeiros lugares, né? Então, pessoal, agregação na letra da lei. A agregação é a situação no qual o militar em serviço ativo deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número.
Foi o que eu disse para vocês, pessoal. Na agregação militar, certo? Ele ainda está em serviço ativo, certo? Ele não deixa de ser ativo, só que ele não está ocupando vaga na escala hierárquica do seu quadro, certo? Ele não tem número. Aí tem que o militar estadual será agregado quando é que o primeiro foi revogado, certo? Estiver aguardando transferência para inatividade, decisão acerca de demissão ou exclusão, por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que as motivam após transcorridos mais de 90 dias de tramitação administrativa regular do processo, ficando afastado todo de qualquer atividade a partir da agregação. Então tem muita questão que gosta de colocar assim, ó, presta atenção. Aqui é um dos motivos que dá causa à agregação, certo? Quando eu peço minha reserva remunerada. Então, exemplo, eu pedi minha transferência para a reserva remunerada, para inatividade, certo? Aí a questão bota assim, ao pedir a transferência para a reserva remunerada, o militar será imediatamente agregado? Pera aí, pessoal, não é assim. Estiver aguardando a transferência para a inatividade, pessoal, só que, ó, após transcorridos mais de 90 dias de tramitação administrativa regular do processo, ou seja, quando ele pede a transferência para a inatividade, ainda vai ser feito um processo para poder ver se ele tem realmente os 30 anos, se tem os 25 anos de contribuição, se realmente ele completou todo o tempo necessário para poder ir para a reserva remunerada. Até esses 90 dias ele continua trabalhando, certo? Ele está trabalhando, ele ainda é ativo normal. Depois desses 90 dias, pessoal, ou após transcorridos mais de 90 dias, aí sim é que ele é agregado. Ao pedir, ele não é agregado, ele só é agregado depois dos 90 dias. Então, cuidado com essas questões que falam, o militar já é agregado a partir do momento que ele pede a transferência para inatividade. Está errado. Ao pedir essa transferência para inatividade, ele ainda vai esperar o processo para ver se ele tem os anos completos para poder pedir os requisitos mínimos, né? Aí, às vezes, pode demorar mais de 90 dias. Passou de 90 dias, chegou no 91 dias. Aí ele vai aguardar em casa o processo da reserva remunerada e vai estar agregado, esperando em casa. Ele não vai estar mais trabalhando, ele vai ficar na condição de agregado, certo? Até que se saia aí, até transitado em julgado, essa tramitação aí do processo, certo? Então, não é imediatamente que ele pede a transferência para inatividade, ele já é agregado. Após transcorridos 90 dias, certo? Mais de 90 dias, até 90 dias ainda está trabalhando. Passou os 90, vai para casa descansar, fica agregado, certo? Ficando afastado de toda e qualquer atividade a partir da agregação. Vamos continuar. For afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano de tratamento de saúde. Então, tirei lá minha licença, né, tratamento de saúde, né, do militar. E passei em um ano contínuo nesse tratamento, né? Perdão, aqui eu confundi. Aqui, pessoal, é quando o militar vai na junta militar, ele está com algum problema, né? Vai para a junta de saúde. O professor confundiu, né? Ele foi julgado incapaz temporariamente. Ele está com um problema físico, um problema de depressão. Então, ele passou um ano contínuo se tratando, né, desse problema dele. E passou mais de um ano, após um ano, e ainda não conseguiu, né, a sua cura. Então, após um ano de tratamento de saúde, ele tem que ser agregado, certo? Aqui também não é imediatamente, ó, tem que ser só ter sido julgado incapaz temporariamente, ó, após um ano de tratamento de saúde, certo? Ter sido julgado por junta médica da corporação, ó, definitivamente incapaz para o serviço ativo militar, enquanto tramita o processo de reforma, ficando a partir da agregação recolhendo para o subsec como se estivesse aposentado. Então, pessoal, ó, ele foi lá na junta médica, a junta médica falou que ele era incapaz definitivamente, certo? Para o serviço ativo. Então, pessoal, vai se abrir aí o processo para ele ir para a reforma, certo? Então, pessoal, como diz aqui, ó, enquanto tramita o processo, ó, ficando a partir da agregação, certo? Então, ele fica agregado, pessoal, enquanto tiver esse processo para ele poder ser reformado definitivamente, certo? Por incapacidade definitiva. E ele já, pessoal, ele já recolhe, ó, para o suspect, ele já contribui ao suspect como se estivesse aposentado, certo? Ter ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, certo?
Aqui sim, ó, que eu confundi aquela primeira com essa aqui, ó. Ter ultrapassado aqui já é uma licença que ele tira, ó, para tratamento de saúde própria do militar. Então ele passou um ano de licença para tratamento de saúde própria, ele teve qualquer problema, passou mais de um ano contínuo, não é intercalado, é contínuo aqui, passou um ano contínuo, sem pausa, certo? Para tratamento de saúde própria, então ele deve ser agregado, ou ter ultrapassado 6 meses contínuo para licença para tratar de interesse particular ou de saúde dependente. Então eu fiz um quadro aqui que é para vocês poderem decorar, certo? A gente tem um motivo e o ato da agregação. O motivo aqui, ó, tratamento de saúde própria do militar, certo? Ele tirou a licença para tratamento de saúde própria, certo? Só que ele ultrapassou um ano contínuo, então ele deve ser, ó, o ato da agregação vai ser após ele ter ultrapassado esse um ano, certo? Já quando a gente fala de L-tipo, que é licença para tratar de interesse particular, ou da licença para tratar de saúde dependente, aí após o 6º mês, certo? Quando ele ultrapassar os 6 meses contínuos dessas duas licenças, ele tem que ser agregado, certo? É só lembrar, pessoal, vocês lembram quando a gente estudou a licença para tratar de saúde dependente? Quando a gente estuda essa licença, né, a gente vê que essa licença pode durar até 2 anos, certo? Só que durante os 6 primeiros meses, ele não tem prejuízo de sua remuneração. Então é só lembrar, o saúde dependente, eu lembro que os 6 primeiros meses, ele recebe remuneração. Depois que exceder esses 6 meses, aí ele para de receber. Então é ao mesmo tempo da agregação. Quando ele ultrapassar esses 6 meses de licença para tratar de saúde dependente, quando exceder os 6 meses, ele vai ficar na condição de agregado, certo? Assim como na L-tipo também. Então vocês lembram que quando a gente estudou a licença para tratar de saúde dependente, quando ele exceder os 6 meses, certo? Ele vai ficar como se tivesse de L-tipo. Então é por isso que tem L-tipo e saúde dependente juntas, ó. Quando completar mais de 6 meses, certo? Ó, quando tiver ultrapassado 6 meses contínuos de licença para tratar de interesse particular ou saúde dependente, certo? Eles devem ser aí agregados, certo? Então vamos para a próxima. Ter sido considerado oficialmente extraviado, a gente vai estudar mais na frente que é o militar extraviado, quando ele passa aí mais de 30 dias, certo? Na condição de desaparecido, a gente vai ver mais na frente. Houver transcorrido o prazo de graça, caracterizado como crime de deserção, certo? Deserção, quando o oficial ou praça com estabilidade assegurada, mesmo tendo se apresentado voluntariamente até sentença transitada julgado do crime de deserção. O ausente, pessoal, ele ainda não é considerado criminoso. Ausentar-se é considerado uma transgressão, certo? Se passar esse tempo, né, de deserção, foi feito o período de graça, né, que é até o tempo que ele se torna desertor, certo? Então, ao cometer o crime de deserção, já é um crime, certo? Aí ele vai ter que ser julgado por esse crime de deserção, certo? Então, ó, ele fica agregado, ó, até sentença transitada em julgado. Ele vai ser processado e julgado pelo crime. Durante essa sentença, ele tem que ser agregado, certo? Então, ó, deserção, quando o oficial praça com estabilidade assegurada, mesmo tendo se apresentado voluntariamente até sentença transitada em julgado do crime de deserção. Geralmente ele passa por um dos processos regulares que a gente já estudou, certo? Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, enquanto durar a execução, excluído o período de suspensão condicional da pena. Então ele está respondendo aqui, né? Ele foi punido aqui com uma pena restritiva de liberdade, uma detenção, né, superior a 6 meses, certo? Então ele deve ser agregado, certo? Tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, inclusive da administração indireta. Aqui, pessoal, o que eu falei, o militar está à disposição de uma secretaria de saúde, está trabalhando lá. Então, enquanto ele estiver lá, ele tem que ficar agregado, certo? Ele pode ficar até no limite de 2 anos. Então, vocês têm que lembrar disso, certo? O limite também. Ter sido condenado, a pena da perda, a pena de suspensão do exercício de cargo ou função, certo? A agregação do militar estadual que tenha 10 anos ou mais de serviço, candidato à carga eletiva, a gente já viu isso aqui, é contado a partir da data do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral até
Então, aqui ó, o militar não foi eleito após 48 horas, certo? Após a divulgação do resultado do pleito, ó, se ele não tivesse sido eleito, ele volta, né, ao serviço normalmente, após 40, descansa mais 2 dias, como a gente já estudou, e volta ao serviço normal, certo? Se for eleito, ele vai ficar agregado até a data da diplomação, que ele vai ser diplomado daquele cargo. Após a diplomação, ele vai para a reserva remunerada proporcional, certo? O regresso antecipado à corporação militar estadual, com perda da qualidade de candidato, ou seja, ele desistiu, né? Ele viu que estava gastando muito dinheiro e desistiu de ser candidato a um cargo eletivo. Então ele regressa antecipado, né? Então volta ao serviço ativo normalmente. O militar estadual agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com os outros militares e autoridades civis. Então foi o que eu disse, o militar agregado ele fica, certo, sujeito ao código disciplinar normalmente, porque ele é um militar ativo, certo? O militar estadual não será agregado sob nenhuma hipótese, fora das condições específicas nesse artigo, mormente para fins de agregação de vagas a serem preenchidas para efeito de promoção, e em especial quando se encontrar em uma das seguintes situações. Então vamos lá. For designado em boletim interno ou por qualquer outro meio oficial para o exercício de encargo, incumbência, serviço, atividade ou função no âmbito de sua corporação administrativa operacional. Então, pessoal, se ele for designado aí para qualquer serviço, né, que ele não trabalhe na corporação, mas é um serviço com atividade fim militar da Polícia Militar do Estado do Ceará, certo? Ou então estiver em uma função da corporação, certo? Ele não pode ser agregado, certo? Não constante no respectivo quadro de organização e distribuição prevista para militar estadual de posto ou graduação inferior ou superior ao seu grau hierárquico, certo? E prevista para o militar estadual pertencente a outro quadro ou qualificação. Então, esses são os casos que o militar não pode ser agregado. Estiver frequentando curso de interesse da corporação dentro ou fora do estado, né? Se ele estiver num curso de tiro lá no Afeganistão, né? Então, pessoal, se for, né, de interesse da corporação, ele não pode ser agregado, certo? Estiver temporariamente sem cargo ou função militar, aguardando nomeação ou designação, enquanto permanecer na condição de excedente, que a gente vai ver na frente aqui o que é o militar excedente, salvo quando enquadrado em uma das hipóteses do artigo 1º, perdão, do parágrafo 1º desse artigo, que é as causas de agregação do militar que a gente já estudou. For denunciado em processo crime pelo Ministério Público. Então aqui, ó, essa aqui é que costuma ser cobrado em prova. Mesmo que ele for denunciado em processo crime, ó, pelo Ministério Público, ele não pode ser agregado. Isso aqui já caiu em prova já. A agregação se faz por ato do comandante geral. Então a agregação só é ato do comandante geral, só ele pode agregar, devendo ser publicado em boletim interno da corporação até 10 dias contados do conhecimento oficial do fato que a motivou, recebendo o agregado da abreviatura AG. Então a agregação, pessoal, é ato do comandante geral, tem que ser publicado em boletim, tem que ter toda a legalidade. E ele tem até 10 dias, né, para publicar no boletim interno, certo? A partir do conhecimento do motivo da agregação. E o militar vai ficar com a abreviatura AG, que é de agregado, certo? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar manterão atualizado a relação nominal de todos os seus militares, agregados ou não, no exercício de cargo ou função em órgão não pertencente à estrutura da corporação. Então, o militar ele tem que ter aí, né? Tem que manter atualizada a relação de todos os seus militares, seja agregados ou não, até para ter o controle, né? Então tem que ser feito esse procedimento aí. Isso aqui não é muito importante, a relação nominal será semestralmente publicada no Diário Oficial do Estado, no Boletim Interno da Corporação, e deverá especificar a data de apresentação do serviço e a natureza da função ou cargo exercido. Então a gente chega na reversão, que também é muito importante, cai muito em prova. A gente vai lendo e eu vou explicando, não é muito complicado. Artigo 174. Reversão, pessoal, é ato pelo qual o militar estadual agregado ou inativado
retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo. Então tem dois casos que pode acontecer a reversão: eu estando agregado e volto ao meu quadro, né, ao meu número, ou então eu sou da reserva remunerada, sou inativo e sou convocado ao serviço ativo, então tenho que ser revertido. A gente tem que prestar atenção qual é a autoridade competente: quando cessado o motivo que deu causa à agregação, ou quando reconduzido da inatividade para o serviço temporário na forma desta lei. Então, na regra geral, pessoal, compete ao comandante geral efetuar o ato de reversão, certo? E tem que ser publicado em boletim, mesmo prazo lá da agregação, até 10 dias contado do conhecimento do fato oficial. Agora a gente tem a nossa exceção, pessoal. A reversão da inatividade para o serviço ativo é ato do governador do estado, ou seja, eu sou militar da reserva remunerada e tenho que ser convocado para o serviço ativo temporário por qualquer motivo. Esse ato é de quem? É do governador do estado, ou de autoridade por ele designado. Então ele pode designar uma autoridade para poder reverter um militar da reserva remunerada para o serviço ativo, certo? A qualquer tempo, cessadas as razões, poderá ser determinada a reversão do militar estadual agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas F, G, H e J. Isso aqui eu vou explicar para vocês, mas eu vou deixar para a gente ver isso quando a gente for resolver as questões. Isso aqui não é muito difícil, mas eu tenho uma maneira mais fácil de explicar isso daqui. É porque é tipo assim, a lei pode fazer uma pergunta para a gente: o militar aqui ele está agregado, ele pode voltar a qualquer momento para o seu quadro de qualificação, né? Ele pode ser revestido a qualquer momento, vai depender muito. Se eu tô de L-Tip, né? Eu posso voltar a qualquer momento, eu posso ser revestido a qualquer momento, desde que eu queira, né? Agora, se eu tô extraviado, né, desertor, eu posso voltar também a qualquer momento. Agora, se eu fui condenado a uma pena de suspensão do meu cargo por 1 ano, estou 1 ano condenado a essa pena da perda da minha função, é temporário. Então, eu não vou voltar a qualquer momento, eu vou voltar só quando acabar esse tempo da minha pena, certo? Então é mais ou menos isso. Aí a gente chega aqui no excedente. Olha como é fácil o que é o militar excedente, vocês vão entender agora. Eu tenho aqui, né, o posto de coronel, e eu tenho um efetivo previsto que em toda a polícia militar só tenha 20 coronéis ao todo. É um efetivo previsto em lei, isso aqui é decreto de lei. Só tem 20 vagas para coronel. Só que o efetivo existente é de 30 coronéis. Então esses 10 que estão acima das vagas previstas em lei é o militar excedente, certo? Ele excede o limite previsto em lei. Professor, e esse militar excedente, ele não vai receber remuneração, ele não vai ter os mesmos direitos? Vai. O militar excedente, ele tem os mesmos direitos do militar que ocupa que tem sua vaga garantida. Ele vai poder ser promovido, né? Ele é o mais, mesmo sendo mais moderno, ele pode ser promovido do mesmo jeito. Se ele for promovido por bravura, mesmo sendo mais moderno, ele vai ser promovido na frente de todo mundo, certo? Desde que ele preencha os requisitos para ser promovido por bravura, né? Ele vai passar por uma comissão ainda para ver se vale aquele ato de bravura. E ele recebe remuneração normal de coronel, tem todos os direitos de um coronel, exerce as funções de um coronel, certo? E ele pode, né? E ele volta, né? Ele deixa de ser excedente desde que se abram vagas, né? Vamos supor que desses 20 coronéis, né? Faleçam 3 ou 10 vão para a reserva remunerada ano que vem. Então esse que está excedente, ele volta normalmente à sua vaga, certo? Então tenho 20 coronéis, é o efetivo previsto em lei, só que eu tenho 30 coronéis, é o efetivo existente. Esses 10 são militar excedente. Aqui, ó, tenente coronel, tem um efetivo em lei de 100 tenente coronéis, só que eu tenho 102. Então esses dois, que são os dois mais modernos, eles são aí excedentes, certo? E assim vai. Então tem aqui, pessoal, excedente é a situação transitória na qual automaticamente ingressa um militar estadual que, sendo mais moderno na escala hierárquica do seu quadro de qualificação, ultrapassa o efetivo fixado em lei. Então esse é o conceito de excedente, é um militar que vai ultrapassar o efetivo que foi fixado em lei. Como eu disse, o coronel, na lei está dizendo que só tem que ter 20 coronéis, é o efetivo fixado em lei, só que tem 30.
Então esses 10 estão excedendo o limite, então eles são os excedentes, militares excedentes. Então ele vai ser excedente quando tiver cessado o motivo que determinou sua agregação, né? Porque quando o militar é agregado, vejam que ele fica sem número, ele não ocupa vaga no seu quadro, certo? Então ele está agregado. Então ele voltou, aí não tinha mais vaga, ele ficou como excedente, certo? Ele ficou como sendo mais moderno, em virtude de promoção sua ou de militar estadual em ressarcimento de preterição. Essa promoção por ressarcimento de preterição, ela vai acontecer em casos específicos. Ela não é uma modalidade de promoção, mas ela é um tipo de promoção, certo? A gente vai ver que vai acontecer um exemplo, que eu vou ser promovido em ressarcimento de preterição. Eu fui considerado desaparecido ou extraviado, só que eu reapareci e foi cessado o motivo que deu ao meu desaparecimento ou ao meu extravio. Passei pelo processo regular, provei que a culpa não foi minha, por eu estar desaparecido, né, em atividade fim da corporação militar, numa viagem, numa operação policial militar. Então eu não fui promovido por isso. Então eu devo ser promovido, eu tenho que receber tudo que eu perdi. Então eu posso até ser promovido por ressarcimento de preterição. A gente vai ver quando a gente estudar a nova lei de promoções. Então, cessado o motivo em virtude da promoção sua ou de outro militar em ressarcimento de preterição, certo? Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva e retorne à atividade. É promovido por erro administrativo nas condições previstas no artigo 137, 167. Isso aqui não tem mais no nosso estatuto, foi cortado, certo? Esses artigos, se vocês verem, do artigo 77 ao 171 foi tudo revogado, certo? Agora saiu a nova lei de promoções. Então, pessoal, eu sou um capitão, fui promovido a major, só que eu fui promovido por um erro administrativo, eu não preenchi as condições para ser promovido a major. Então foi visto que teve esse erro. Então, por esse erro administrativo, infelizmente eu vou voltar a ser capitão, porque eu fui promovido de maneira irregular, certo? Então eu fui promovido, então eu posso voltar como excedente. Se não tiver mais vagas para capitão, eu fico como excedente, certo? O militar estadual, cuja situação é de excedente, ocupará a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe à escala hierárquica, com a abreviatura EXC, excedente. Ele vai ter essa abreviatura igual ao AG do agregado, e receberá o número que lhe competia em consequência da primeira vaga que se verificar. Então o militar lá, ele faleceu, ele foi para a reserva remunerada, aí vai abrindo as vagas e os excedentes vão ocupando as vagas, certo? O militar estadual, cuja situação é de excedente, é considerado como efetivo serviço para todos os efeitos e concorre respeitando os requisitos legais em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo ou função militar estadual, bem como a promoção, observado o disposto no título IV desta lei. Ou seja, o militar que é excedente, ele não vai ter nenhuma restrição, certo? Ele vai poder ser promovido, recebe a mesma remuneração que os demais de igual posto ou graduação. Então ele não tem nenhuma restrição, certo? Ele só não tem vaga, né? Ele tem que esperar abrir uma vaga que é para ele poder entrar. O militar estadual promovido por erro em ato administrativo, nas condições previstas no caput do artigo 137, isso aqui não tem mais, certo? Isso aqui está de acordo com a lei antiga, então a gente vai apagar aqui, certo? Isso aqui não tem mais. Isso aqui a gente vai ver isso aqui lá na nova lei de promoções, certo? Quando a gente chega lá a gente fala disso. E por último, pessoal, o ausente, que não é muito complicado, é considerado ausente um militar que por mais de 24 horas consecutivas. Preste atenção, por mais de 24 horas, certo? Na prova, se tiver até 24 horas, está errado. Ele só é considerado ausente se ele passar mais de 24 horas sem comparecer à sua organização. Então, deixar de comparecer à sua organização militar estadual sem comunicar o motivo do impedimento, ausentar-se, certo, sem licença da organização militar estadual onde serve ou local onde deve permanecer. Então, se ele passar mais de 24 horas, pessoal, sem comparecer à sua organização militar estadual, sem comunicar o motivo, ele é considerado ausente. Isso se ele passar mais de 24 horas. Então, ele até compareceu, só que no serviço ele se ausentou sem licença, sem
falar nada, então passou mais de 24 horas, ele é considerado ausente. Decorrido o prazo mencionado no artigo anterior, serão observadas as formalidades previstas em lei. Então a gente termina a nossa aula aqui, pessoal. Até a próxima aula. A gente já vai entrar no desligamento do serviço ativo, já bem pertinho de concluir o nosso estatuto. Em seguida a gente vai para a nova lei de promoções. Um abraço, perdão pela voz, certo? Valeu.